Jornal do 14. Veja agora os acontecimentos, fatos e notícias em Anápolis, no estado de Goiás, no Brasil e no mundo. Jornal do 14. Olá, assinante, seja bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso telejornal do Canal 14. A gente começa hoje já com as manchetes. Jornal O Globo. Acordo Estados Unidos e China deve afetar exportações no Brasil. Trump e Xi acertam trégua de 90 dias nas tensões tarifárias. A trégua de 90 dias na guerra comercial entre China e os Estados Unidos traz um alívio aos mercados que temiam a escalada do conflito e o impacto na economia global. Os Estados Unidos se comprometem a não elevar as tarifas em janeiro e a China a comprar mais produtos americanos. Para especialistas, o Brasil pode ser afetado, pois é concorrente dos Estados Unidos nas vendas de soja, milho e também de frango. Ainda trazendo as manchetes, vamos ao jornal Estado de São Paulo. Bombas fiscais ameaçam governadores eleitos. Projetos de deputados de São Paulo e outros estados, além do Distrito Federal, podem onerar caixas em até R$1 bilhão e 100 mil por ano. A dramática situação financeira dos estados não impede deputados de armarem bombas fiscais para governadores que assumirão no dia 1º. Em pelo menos 4 estados e também no Distrito Federal, tramitam nos legislativos estaduais ou já foram aprovados após a eleição projetos que somados custarão R$1 bilhão e 100 mil por ano. Em Minas, a Assembleia Legislativa aprovou há 13 dias um aumento para servidores com impacto anual de 122 bilhões e meio de reais. No mês passado, já havia sido aprovada uma transferência ao governo, uma dívida de 100 milhões e 700 mil reais de fundações associadas à Universidade do Estado de Minas Gerais. Só para ter noção também, no Rio Grande do Sul, a proposta de reajuste salarial pode custar 132 milhões ao ano. Em Goiás, o Legislativo discute uma adoção no orçamento impositivo, que obriga o governador a executar emendas parlamentares. O impacto pode passar de 300 milhões de reais. Ainda trazendo as manchetes nacionais para você que está nos acompanhando aqui no Canal 14, Folha de São Paulo, Medicina da Família tem 70% das vagas sem interessados. Em 5 anos, a oferta de postos para residência médica na área cresceu 260%. A remuneração e carreiras são entraves. A aposta do programa Mais Médicos para atrair profissionais para as unidades de saúde, a residência em medicina de família tem atualmente quase 70% das vagas disponíveis, ociosas. Em 5 anos, o número de postos para a especialidade, cuja principal função é prestar cuidados básicos de saúde e prevenir doenças em comunidades, cresceu mais de 260%. Apesar da ampliação de 991 para 3.587 vagas, dados do Ministério da Educação revelam que a adesão a esse modelo ainda é baixa. Neste ano, só 33% foram preenchidas. Na verdade, aqui há um erro, né? Se nós estamos falando de saúde, não pode ser aqui do Ministério da Educação, né? E sim da Saúde, Folha de São Paulo. Bom, ainda trazendo os destaques, vamos para agora o jornal O Popular. Prefeitura de Novo Gama abre 157 vagas para professores. As inscrições encerram na terça-feira, dia 4. Ainda traz, preso o terceiro suspeito de participação em morte de vereadora em Bom Jesus de Goiás. Governo João Dória, Baldi assumirá a Secretaria de Transporte de São Paulo. Agora virou moda, hein? Os goianos estão todos indo para São Paulo. Marconi já foi para prestar uma assessoria lá em São Paulo. Agora Baldi, chama nós, Dória. Nós também vamos para São Paulo, tranquilo. José Dirceu lança livro em Goiânia. Ainda traz. Gestão Bolsonaro. Onyx diz que Ministério do Trabalho será extinto e as atribuições serão divididas entre 3 pastas, que serão na área de economia, e daqui a pouquinho a gente traz os outros detalhes que o Popular ainda não descreve aqui na sua manchete, mas vai ser dividida entre 3 pastas a extinção, então, do Ministério do Trabalho. Será que vai ter uma perda com a extinção desse ministério? Vamos aguardar, né, para ver o que realmente... Olha, vão ser divididas entre Justiça, Economia e também Cidadania. Então, extinto o Ministério do Trabalho e vai ser dividido entre Justiça, Economia e Cidadania. Vamos trazer agora ainda os destaques ainda do Popular. A gente encerra. Piloto goiano de 23 anos morre em queda de avião em Mato Grosso do Sul. Diário da Manhã.
Abre aspas, quem não acreditar na mudança dos tempos será penalizado. Fecha aspas. Do PP, senador eleito brigará pela mudança no Pacto Federativo, defende que Estado e União venham depois dos municípios em recursos, propõe privatizações, quebras de monopólios, afirma que o SUS funciona e que será independente em relação aos governos estadual e também federal. Incentivos fiscais ampliam desigualdade econômica em Goiás. Dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico mostram que apenas 1/3 dos municípios recebe empresas que foram beneficiadas com o produzir. Lei ordena que seja atendido o princípio de redução das desigualdades sociais. Os dados explicitam a contradição existente entre o que é dito e a legislação ante a realidade ao Estado. Goiás trava. Caos e escassez de insumos básicos nos serviços públicos denunciam crise fiscal no governo de Goiás. Estado vive descompasso entre receitas e gastos. Despesa com pessoal vai ao limite. Ainda trazendo os destaques aqui do Jornal Diário da Manhã, traz violência, como combater o feminicídio. Lei Maria da Penha completa 12 anos em meio a uma enxurrada de notícias de feminicídio. Poderes públicos se organizam para combater a violência. Denúncias de violência contra a mulher ultrapassam 100.000 ocorrências. E ainda traz Animais Online. Consórcio que entra em vigor em 2019 tem expectativa de que o conhecimento sobre a movimentação dos animais em diferentes partes da Terra e maneiras pelas quais eles interagem com os humanos ajude no combate às epidemias globais. Essas são as manchetes do Jornal Diário da Manhã, aqui para você, assinante do Canal 14. Agora a gente chama a entrevista com o nosso repórter Richardson Bastos, que tem aí uma entrevista com o vereador Leandro Ribeiro, que foi secretário, né, de Estado de Desenvolvimento Econômico recentemente, que agora retomou a sua cadeira aqui na Câmara Municipal e fala justamente com a possibilidade, então, de fechamento de empresas aqui na cidade de Anápolis, se realmente for comprovada a falta de incentivos fiscais por parte do futuro governador, futura administração do Estado de Goiás. Richardson, é com você. Bem, conosco aqui no Canal 14 Net Anápolis, o vereador Leandro Ribeiro, e que ocupou um cargo importante no governo do Estado, que foi a Secretaria de Desenvolvimento do Estado. E dentro disso, dentro dessa prerrogativa, vereador, nós falamos agora com relação ao anúncio de corte de incentivos fiscais no Estado, o que trouxe até uma declaração da direção de uma das grandes montadoras de Anápolis, que é a Caoa, de retirar a empresa aqui de Anápolis. Em consequência disso, outras empresas também já falam em deixar o Estado. Qual a situação hoje real? O senhor acredita que isso possa acontecer? Existe essa preocupação com relação ao corte nos incentivos e isso acontecendo vai trazendo um grande prejuízo à industrialização do Estado, o que foi trabalhado até hoje. Como é que o senhor analisa essa situação hoje? Na verdade, é um assunto, uma pauta que nos preocupa muito. Tive a oportunidade de ser secretário de Desenvolvimento por 8 meses e nós vimos naquele momento a dificuldade que é a atração de empresas para o estado de Goiás. As empresas não querem só a localização geográfica do estado de Goiás e também o programa de incentivo, que era o diferencial perante os outros estados. Por isso, nós saímos em 99 de um PIB de 17 bilhões para hoje um PIB de 200 bilhões, aproximadamente 11 vezes mais. Nós crescemos 11 vezes a arrecadação do Estado, o Produto Interno Bruto. Então, há uma preocupação do setor produtivo com a redução de um projeto que vai tramitar na Assembleia, da redução desses incentivos. E as empresas têm se preocupado, querendo saber cadê a garantia jurídica que foi adquirida naquele momento que assinaram um contrato com o Estado e talvez essa arrecadação que se fala em aumento de 1 bilhão pode virar o contrário. As empresas podem deixar de trabalharem no estado de Goiás, saírem para o estado de Brasília, o estado de Minas Gerais e deixar o nosso estado com um aumento de desemprego e diminuição na arrecadação de ICMS. Então, realmente, há essa preocupação. Eu tenho informação de uma grande empresa do Distrito Industrial que me falou que se realmente esse processo for contemplado, for aprovado esse projeto na Assembleia, ele vai faturar por Brasília.
ele vai mandar seu produto a preço de custo para Brasília e faturar por Brasília. O que isso gera? Gera menos receita para o estado de Goiás e diminui o emprego daquela empresa aqui na nossa cidade de Anápolis. Nós temos outra empresa que já se manifestou, é uma empresa de laticínio de Bela Vista, que falou que se realmente acontecer, ele vai migrar para Minas Gerais, que está com a planta Fabril pronta em Minas Gerais, pronta para operar. E além da Caoa, que se manifestou num jornal de circulação do estado, que se realmente isso acontecer, ele sai também do nosso distrito industrial. Então realmente há uma preocupação do setor produtivo. Nós vereadores estamos muito preocupados porque nós estamos vendo a demanda, a necessidade de emprego aqui na nossa cidade de Anápolis, e isso pode causar o aumento do desemprego no nosso município. Não só no município, mas em todo o estado, a preocupação é muito grande com relação por parte dos empresários. Agora, essa determinação em que o Tribunal de Contas traz de que houve aí uma perca de arrecadação dos impostos em cerca de 11 bilhões, não se leva a contrapartida aquilo que foi também investido no Estado, a geração de empregos e também a receita que essas empresas trazem para o Estado. Não há um contrassenso nisso? Como eu falei, o nosso produto interno bruto aumentou 11 vezes, né? Saiu de 17 bilhões para 200 bilhões. Então isso os números já mostram por si só. Agora o que nós estamos observando é que o novo governador eleito pelo Distrito Federal está fazendo o mesmo programa de incentivo que o estado de Goiás. Nós estamos a 140 quilômetros do Distrito Federal. Se a gente fizer uma redução no incentivo do estado de Goiás, provavelmente algumas empresas vão procurar o Distrito Federal, que é aqui do lado, e aí realmente pessoas que trabalham aqui irão ficar sem emprego. O senhor acredita que há uma boa vontade, vamos dizer assim, por parte do novo governo que vai assumir o estado a partir do próximo mês, de que possa brigar para que esses incentivos continuem? É válida a preocupação do governador Ronaldo Caiado, que vai assumir em janeiro. Nós sabemos da dificuldade econômica que o estado se encontra, mas eu acho que é uma matéria que precisa ser melhor avaliada. Acho que a equipe econômica do governador Ronaldo precisa reavaliar essa proposta que vai tramitar na Assembleia para que o estado de Goiás não tenha prejuízo e nós não tenhamos pessoas desempregadas, principalmente no nosso distrito industrial de Anápolis, que é referência para todo o estado de Goiás. Para finalizar, vereador, quanto gestor aqui na Câmara Municipal de Anápolis, a Câmara Municipal tem um papel fundamental também nessa discussão, em que pode auxiliar para o município essa discussão aqui na Câmara Municipal? Nós estamos conversando com as associações, com federações, para que a gente acompanhe de perto a tramitação dessa matéria na Assembleia. A nossa preocupação, minha e de todos os vereadores, é que o setor produtivo não sofra uma grande redução do incentivo para que não feche as portas aqui no nosso estado e cause aí um aumento considerado do desemprego. Está certo aqui, portanto, o vereador Leandro Ribeiro, que fala, ele que foi secretário do Estado, Desenvolvimento Econômico do Estado, falando a respeito dessa preocupação da migração das empresas, das indústrias para outros estados, se houver aí a redução dos incentivos fiscais. E nós vamos continuar acompanhando. Vereador, muito obrigado aqui pelos esclarecimentos e também por trazer essas importantes informações aos nossos telespectadores. Eu que agradeço, Richard, mais uma vez a oportunidade de estar falando aos telespectadores do Canal 14, e nós estamos sempre à disposição em busca aí do desenvolvimento da nossa cidade de Anápolis. Richardson de Bastos, para o Canal 14, NET de Anápolis. E com essas informações, a gente encerra o telejornal de hoje, agradecendo a sua audiência qualificada e contando com ela numa próxima edição. Até lá! Jornal do 14.